Oi, lindezas! Eu sou a Má, eu já tô aqui na Irlanda tem quase 10 anos e hoje eu convidei o Edu, que vocês já conhecem muito bem, e o Rubinho, nosso repórter de Dublin, pra gente conversar um pouquinho sobre toda a situação na Irlanda esse ano, com a pandemia do coronavírus, chegando no nível máximo de lockdown agora, nível 5 recentemente, e fazer também uma retrospectiva de como foram esses 8 meses desde o primeiro lockdown por aqui. Então, do Rubinho, bem-vindos! Mas vamos lá então, vai fazer 8 meses, né, que começou essa situação aqui na Irlanda, quase um ano que a gente começou a ouvir falar, né, dos casos lá na China. Pois é, a gente começou com o primeiro caso de coronavírus em fevereiro deste ano. E eu me lembro muito bem, foi no dia 29 de fevereiro, na verdade. Então já faz 8 meses que a gente está com a pandemia, porque eu lembro que no primeiro dia, quando teve o primeiro caso do coronavírus aqui, a OMS declarou que a gente estava em pandemia, né, mundial. E no começo tinha até aquela duvidazinha, mas será que vai chegar na Irlanda? Porque na Itália já tinha bastante caso, mas falava, a Irlanda é uma ilha, talvez não chegue. Bons tempos quando a gente achava que não ia chegar aqui. E chegou muito bem, né? A gente chegou no pico de coronavírus, que foi em abril. A gente teve o recorde em abril, daí a gente baixou de novo o número de casos, só para dar um resumo para vocês. E agora a gente está na chamada segunda onda, não só na Irlanda, mas também na Europa inteira. Mas aqui na Irlanda foi um dos países, aliás, foi o primeiro país da Europa que voltou a ter um lockdown bem restrito, bem parecido com aquele que aconteceu em março, quando começou a pandemia, que a gente fechou praticamente tudo que tinha aqui, todas as lojas, deixando aberto só aquilo que era essencial. Desde abril que teve 936 casos, novos casos em 24 horas, que foi considerado o recorde, né? Para a época, agora a gente chegou em um novo recorde em outubro, no último dia 20 de outubro, com 1.263 contaminações em um dia. Uma perspectiva para vocês dois entender que a gente viu isso no começo, né? A gente estava aqui na Irlanda, a gente tinha acabado de voltar do Brasil e tal. Em abril, parecia percepção às vezes, né? Que como alardeou uma coisa muito de repente, cresceu muito rápido, a gente via, né, a Itália, como você falou, dava aquele medo de, 1.000 casos por dia. Você falou, meu Deus, começou a subir, e aí o número de mortes aumentar muito. A taxa de mortalidade era muito alta, e aí é o que eu tô te falando que é percepção, tá? Porque a gente tinha muita gente que tinha sintomas, e essas pessoas faziam testes depois do sintoma, e aí você falava lá, tem 9.000 casos de pessoas com sintomas que reportaram, foram fazer o teste por conta disso, e aí, consequentemente, um percentual delas, infelizmente, morreu, né? Faleceu. E aí o percentual de mortes por casos que a gente via era muito alto, né? O número de mortes por casos, que a gente tinha diariamente. O que eu percebi que aconteceu foi a gente, né, começou a baixar, a gente controlou muito bem, só que com a parte de férias, né, as pessoas voltam a viajar, a gente relaxou muito na Europa como um todo, porque baixou os casos, voltam as contaminações, mas também aumenta o número de testes. Então, com mais testes, mais pessoas, mesmo sem sintomas, são diagnosticadas. E aí, quando você vê o número de mortes pelo número de pessoas que fizeram testes, ou seja, pessoas que estão com o corona, o número de mortes é muito baixo. Mas será que mudou porque mudou a dinâmica? Ou será que tá tendo menos mortes? Será que as pessoas que eram mais vulneráveis, infelizmente, já com... Né, é triste falar isso, mas as pessoas que eram mais velhinhas, que pegaram, elas acabaram levando, né, foram na primeira onda, digamos assim? Ou será que realmente a gente tá conseguindo, não sei, mudou como a gente identifica? Será que mudou um pouco essa percepção também de como que é número de casos versus mortes, ou até como a gente lida com o corona hoje em dia comparado com o que era antes na primeira onda? Na verdade, temos muitos pontos aí e, pelo que eu tenho lido ultimamente, são várias frentes a respeito da queda do número de casos, porque realmente a gente teve lá 77 mortes em um dia, em abril, e agora a gente está com muito mais casos, passando dos 1.000 casos, e está tendo 3 mortes, 2 mortes por dia, que é bem mais baixo do que naquela época. O que a gente tem visto é que mudou também o tratamento nos hospitais, muita gente era entubada sem necessidade, intubação é uma coisa séria, que pode ter um risco muito grande de morte. Hoje em dia não está tendo muito mais intubação, porque os médicos aprenderam a lidar com o vírus sem a necessidade de intubar a pessoa. A gente também percebe que as pessoas com risco elas estão tomando muito mais cuidado, as famílias estão protegendo mais os idosos. Em abril, março, abril, muitas dos asilos aqui na Irlanda foram tomados pelo coronavírus. Eu lembro que os focos de coronavírus eles eram em asilos. Hoje em dia, o foco do coronavírus são casas de família. E a idade também diminuiu muito. Se você pegar a média de idade hoje dos novos contaminados, está na base dos 30, 40 anos de idade. Muito por conta do que você falou. As pessoas saíram de casa, né, viram que baixou, puderam sair. A Irlanda mesmo lançou uma green list de países que você poderia voltar sem precisar fazer quarentena. E isso, apesar do país ter falado não viaje, só viaje para
se for muito essencial, as pessoas viajaram, é comum, né? As pessoas podem ir e voltar sem precisar fazer quarentena. Foram para Malta, eu mesmo também acabei viajando. Itália, Malta, tinha vários países na Green List que havia a possibilidade de viajar e as pessoas mais jovens fizeram isso. Então eu acredito que tem tudo isso que a gente está dizendo a respeito das mortes, mas eu acho que só no futuro, quando houver uma pesquisa muito, assim, científica a respeito disso, vai acabar descobrindo. Eu achei bem legal essa perspectiva que você colocou, Bim, porque faz sentido. A gente, no começo, não sabia muito bem como lidar, os hospitais, as pessoas, ninguém no geral sabia, a gente estava começando a adaptar, né, como é que era a higienização, o controle de isolamento e tal. Muita gente chegava em casa, tomava um banho, tirava a roupa inteira, deixava na garagem. Mudou um pouco para o que é a percepção do que você precisa fazer, que é excelente, as pessoas se educarem mais com isso. O que você citou também, que é muito importante, é que aqui na Irlanda, o número de casos para jovens aumentou demais, né? Que é, na verdade, o contato social, mais do que, por exemplo, a transmissão por uso de transporte público, ou de viagens, ou de outros tipos de contato, né? Muito mais o contato público e numa faixa etária muito menor. Então, a gente percebe que, por exemplo, a reabertura de escolas, molecada se reencontrando em grupos grandes, fazendo festa, acabou trazendo muito mais, né, casos, porque, pô, a pessoa, se um jovem pegou, ele vai para casa dele, os pais estão vulneráveis, né? Estão com esse risco aí iminente, porque os filhos estão tudo aí caminhando como se nada houvera. Como é que é a perspectiva que vocês estão tendo? Porque a gente tá cada um em um lugar aqui, né? A Má num ponto da cidade, eu tô na outra e o Rubinho tá mais no centro. Como é que influenciou essa mudança, esse novo lockdown, né? O nível mais alto de restrição. Como é que tá sendo isso aí pra vocês? O que mudou na rotina? O que não mudou? Então, na verdade, desde que a Irlanda entrou em lockdown lá em março, mudava toda semana, aliás, a cada 14 dias, o governo tinha que ir pra televisão e falar: olha, a partir de segunda-feira vai acontecer isso, porque os casos estão assim, assado. E o que eles decidiram fazer agora em setembro, na verdade, foi colocar um plano, né? Um plano de como conviver com o coronavírus. Esse plano são 5 níveis diferentes, e cada nível depende da quantidade, da taxa de contaminação que está na Irlanda, né? Então, a quantidade de positivados a cada 100 mil habitantes. E cada nível é um lockdown um pouco mais restrito, como é o nível 5, e um pouco mais ameno, como é o nível 1. Então, dependendo de como está a situação na Irlanda, o governo fala: bom, estamos agora no nível 3, estamos no nível 4, no nível 5, e assim a gente vai caminhando e sabendo como que é as regras, né, para não precisar ficar definindo regra toda semana. Como começou a aumentar o número de casos, então, infelizmente, o governo decidiu que a gente iria ficar no nível 5, desde o dia 22 de outubro que a gente está no nível 5, então faz menos aí de uma semana mais ou menos, que é o mais restrito, mas ele não chega a ser o lockdown como foi lá em março, porque eu lembro que em março todo mundo saiu dos escritórios, todo mundo foi para casa, se fechou em casa, apenas supermercado e farmácia estava funcionando. Esse nível 5 agora, apesar de ser o mais restrito, tem uma lista muito grande de atividades essenciais que a gente pode ir até o supermercado, a gente pode ir até o pet shop, a gente pode ir em uma lista muito grande de atividades essenciais e serviços essenciais. Tem muitas empresas que ainda conseguem ter os trabalhadores nos escritórios, então assim, não é tão restrito como era aquele primeiro, porque a Irlanda viu que dá para dar uma liberada em algumas coisas. Apesar disso, a gente não pode receber pessoas em casa, por exemplo, não pode receber uma pessoa em casa. As multas é uma novidade interessante, que se uma pessoa der uma festa hoje em dia em casa, ela pode ser multada em até 1.000 euros, você presa até 6 meses. Se você está indo para uma festa, a polícia pode interceptar você e também multar. Você pode levar multa se não usar máscara dentro de estabelecimento comercial, dentro do ônibus, transporte público. Mas eu achei muito legal a preocupação que eles tiveram dessa vez em manter alguns tipos de serviços abertos, que na primeira fase, lá em março, não estavam abertos, né? Então, mesmo questão, assim, de bem-estar, estão levando em consideração também esse lado mais emocional das pessoas, né? Então, permitindo você sair com uma pessoa para fazer exercícios, permitindo você ainda ir a uma consulta, por exemplo, de um psicólogo, né? Me corrijam se eu estiver errada. Mas isso eu achei muito legal, esse cuidado que eles estão tendo, principalmente por ser inverno e por ter toda a questão, né, das seasonal disorders, que a gente tem muito agora nesse período do ano aqui em Dublin, que começa a escurecer mais cedo. Eu achei legal que eles estão olhando para esse lado também e que tem alguns serviços que estão até se reunindo, por exemplo, as academias, para tentar colocar, né, as academias como serviços essenciais, as pessoas poderem continuar fazendo exercícios, porque
porque é importante a gente cuidar de nós mesmos, principalmente agora que vai entrar o inverno. Então esse é um aspecto que eu achei muito legal, eles estarem olhando pra isso agora, sabe? Tem 2 pontos, né? Acho que o primeiro deles, a gente pegando, da nossa perspectiva, nós estamos em lockdown, foi uma novidade, no sentido de, uma coisa nova, trabalhar de casa, ter período integral, ter crianças em casa, e no comecinho, ainda era uma novidade essa mudança. As pessoas estavam aprendendo a lidar com isso. O fato de ser uma novidade, as pessoas não estavam com uma fadiga disso, né? Ainda não era uma fadiga, por mais que tenha sido estressante para pais e tal, ter os filhos em casa, ainda havia muito o lado positivo disso, que era, eu saber que eu poder ficar com meu filho mais tempo do dia, eu poder passar mais tempo com a minha família, eu poder arrumar minha casa, poder fazer uma reforma, poder fazer não sei o quê. O uso do tempo de forma que fosse positiva, né, para as pessoas usufruir desse tempo de outra forma, né, e revalidar os valores que elas têm de vida e tal. Só que chega numa fase, assim como a segunda onda, que é assim, dá uma fadiga de tudo isso, né, que tudo que era novidade agora já não é mais, agora é o normal, ficar fazendo chamada por vídeo, não poder encontrar todos os amigos, não poder viajar, aí os filhos voltam pra escola, mas é sempre um risco, os pais ficam com medo de, meu filho pegou uma coisa. Agora existe esse outro nível, né, que é a saúde mental das pessoas, como você falou. Ela tá se sentindo bem, então ela não podendo no cabeleireiro ver aquela raiz preta crescendo, aquela raiz branca, ou dela ver o cabelo tudo bagunçado, ou dela não ter uma roupa nova, mexe com o psicológico. A pessoa que gosta disso, ela vai se sentir, né, afetada. E a parte estética, né, a parte de saúde também mental. Poder, né, fazer um exercício, fazer uma meditação, ter um tratamento que você tem que ir, às vezes terapia, alguma coisa que você quer fazer pessoalmente, não só virtualmente. Tem um aspecto social, a gente é um animal social, a gente precisa disso. Então tem um controle. Outra coisa que eu percebi nessa mudança, nesse novo lockdown, nessa nova regra, nessas restrições, é que dessa vez, diferente da gente, na primeira vez que acredito que a Irlanda como um todo abraçou isso, falou, vamos resolver isso, né? A gente percebeu muito isso no começo, tanto que baixou bastante os casos. Nessa segunda vez eu tô percebendo mais, os grupos se separando mais, grupos que estão de acordo com isso e grupos que não estão de acordo, grupos que estão contra, protestos acontecendo, pessoas indo curtindo a festa, fazendo uma saideira do lockdown na Grafton, sabe? E aí Garda descendo a mão, porque, a Garda agora tem mais liberdade pra fazer isso, e tá virando um outro tipo de conflito, né? Que talvez a gente já vê muito no Brasil acontecer, que era o conflito interno entre as pessoas de aceitar ou não as novas regras, né? Eu andando pelo centro aqui, eu vejo os parques, né? Os parques estão muito cheios, tecnicamente você pode encontrar só uma pessoa fora de casa, mas as pessoas estão fazendo grupos de pessoas mesmo nos parques. E o governo até criou uma que chama bolha social, né? Que, por exemplo, pais que moram sozinhos, pessoas que moram sozinhas que querem encontrar seus pais que moram sozinhos que querem encontrar seus filhos, eles podem fazer esse acordo, que são as bolhas sociais, então eles combinam de só se encontrarem entre eles, não, e mais ninguém, como se fosse uma casa só, mas dividida em duas, né? Teve essa abertura maior. Mas eu concordo com o Edu, eu acho que as pessoas estão fatigadas, sim. Andando pelas ruas a gente vê isso. Aqui no próprio Temple Bar, onde eu moro aqui, a gente vê as pessoas sentadas em grupos, bebendo nas ruas. Quer dizer, tem uma fiscalização, mas ao mesmo tempo não tem. Então é mais ou menos assim que anda a carruagem desse nível 5, dessa segunda onda do lockdown. Complicado porque dá pra entender que todo mundo tá cansado, né? Já são meses que a gente tá vivendo de uma maneira muito diferente e é cansativo, mas eu acho que tem coisas que as pessoas podem buscar, sabe? Ferramentas que as pessoas podem buscar pra ficar mais em paz mesmo, sabe? Com elas mesmas, assim, diante de toda essa situação que tá acontecendo. Insisto que é a hora mais que nunca da gente cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, pra quem acredita, da nossa saúde emocional. Todo mundo tá cansado. Cansaço não é exclusividade de ninguém agora, né? Tá todo mundo meio saturado disso tudo, mas não é por isso que a gente tem que desrespeitar as outras pessoas ou as pessoas que estão mais em risco. Se você estiver nessa situação onde você sente muita raiva de tudo que tá acontecendo ou tá revoltado, meu conselho seria, olha um pouquinho pra dentro, sabe? Tipo, pense em algumas coisas que você pode fazer pra você se sentir melhor com você, porque a gente ficar frustrado e sentindo raiva não vai levar a gente a lugar nenhum, não vai ajudar a gente a mudar nada, sabe? Só vai fazer a gente se sentir pior. Então, eu acho que é importante trabalhar muito essas questões, assim, de sentir mais calma, menos ansiedade. Vocês sabem, sempre falei da meditação e eu tenho meditado mais do que nunca durante o lockdown, porque senão acho que eu ia ter ficado doida, cansaço, a frustração, todo mundo vai estar sentindo, mas o que a gente pode mudar é como a gente vai escolher reagir a essas coisas e lidar com tudo que tá acontecendo, já que a gente não pode mudar o que tá acontecendo, né? Outro ponto também, né, que eu queria levantar, que mudou bastante, né, a gente pensando aí no lockdown
né, que voltou agora, o nível 5, acho que uma das maiores mudanças que a gente tá vendo agora é realmente o impacto que isso teve pros intercambistas, principalmente para quem ainda não tinha embarcado, né? Porque agora o governo colocou que como as escolas tiveram que voltar a dar as aulas online, elas não podem mais receber nenhum aluno de fora. Então, os intercambistas não podem entrar na Irlanda nesse momento até segunda ordem, né? Até que haja novas mudanças em relação a isso. Exatamente. Eu lembro que quando teve o outro lockdown, eu ficava muito na dúvida. Será que a gente pode ir para Irlanda? Será que não pode? Já tem que fazer 14 dias. Dessa vez, o Departamento de Justiça da Irlanda, a gente até encaminhou um e-mail para eles para perguntar, para ter a certeza que era isso mesmo. Eles encaminharam uma carta para todas as escolas dizendo, olha, agora vocês estão fazendo o curso online, então vocês mantêm os alunos que vocês têm, mas durante o nível 5 vocês não podem matricular novos alunos, ou seja, as pessoas que tinham marcado de vir para cá nesse período podem ter muita dificuldade para entrar no país, porque realmente as escolas não estão permitindo mais novas matrículas, né? E realmente a gente já ouviu histórias de estrangeiros que chegaram aqui na porta da imigração, lá no aeroporto, para tentar entrar e como os cursos estavam online, foram barrados, ou tiveram que voltar. Tem até história de estrangeiros que ficaram uma noite, 2 noites presos na cadeia aqui da Irlanda, e não puderam entrar mesmo. Então tem que tomar muito cuidado para quem quer vir para cá nesse momento. E para quem está aqui, que estava fazendo aula, voltou às aulas online, que não é o ideal. As pessoas que vieram, tem muito aluno que reclama, sendo que as escolas de idioma são algumas das únicas que não estão tendo aula presencial, porque as universidades estão tendo, outros tipos de curso para adultos estão tendo, as creches estão tendo. Qual é o critério de uma escola online, uma escola de inglês não poder dar uma aula presencial e uma universidade poder, uma escola de ensino médio, ensino fundamental poder? Eu entendo que crianças têm uma relação um pouco diferente de, talvez, justamente pelo que a gente falou, né, da fadiga, de tudo que aconteceu e tentarem trazer de volta para a escola, porque é uma educação fundamental, como já diz o nome, né? Já um curso um pouco diferente. Agora, tem uma relação, será, com faculdade? Porque, assim, por que a faculdade pode, né, trazer presencial, se até, na verdade, é uma pessoa que já não é mais uma coisa fundamental para ela? Ela é importante, assim como um curso que a pessoa está fazendo pode ser importante para a carreira dela, mas quem cria esse critério? Qual o critério de pode ou não pode, né? Eu acredito que seja exatamente isso. A questão de ser um curso de idiomas, quer dizer, não é uma formação, você não vai sair dali formado, engenheiro, porque você está fazendo uma faculdade. É um curso de idiomas, você vai sair falando inglês. Então, acho que eles pegaram esse critério, como se fosse um curso de informática, um curso de alguma coisa que não seja, assim, essencial. Talvez isso, eu não posso te dizer, porque não existe essa explicação. Mas olha só, vou causar aqui, tá? Por exemplo, se o cara tá fazendo medicina, essencial, beleza. O cara tá fazendo um curso de enfermagem, que não é uma graduação, não é essencial também? Essencial. Agora o cara tá fazendo faculdade de sei lá, de artes cênicas. Porra, não é essencial. Então, é difícil a gente falar do critério, mas quem criou o critério? Qual é o critério, né? Já que não existe... É difícil, né? É difícil. Não falando que existe certo e errado. Tudo que a gente falar aqui vai ser especulação, né? Não dá pra entender direito o que tem por trás aí. Sim, a gente não tem sabe. Muita eu tô brincando aqui, mas a gente não sabe. Porque o que eu falei, uma pessoa que faz um cursinho de enfermagem é mais importante que um cara que faz faculdade de cinema. O que é mais essencial hoje em dia? Então, quem que julga o que é só porque é a faculdade, não só porque é um curso de longa duração? Ou será que é porque isso vai influenciar a economia? E se influencia a economia, será que é? Entendeu? Tem uma coisa aí meio obscura disso, né? Dessa decisão. É aquela coisa que eu falei já há muito tempo atrás, de em tempos de indecisão, de incerteza, a gente precisa de algumas certezas. E às vezes, por algumas coisas, colocam certas formas de fazer as coisas no eixo e evita que o problema fique maior, né? Porque se todo mundo ficar incerto, se o governo falar não sei o que fazer, fica todo mundo incerto, a gente não tem de onde se guiar, fica meio que, né, onde que eu seguro? E pode causar um outro problema, que é esse estresse mental de indecisão, de incerteza. A regra tá aí pra isso, a certeza tá aí pra isso, por mais que não seja uma certeza que a gente concorde. E, uma coisa importante, viu? A gente falou sobre, o Rubinho comentou aí das pessoas até, às vezes, serem presas, né? Porque não poderiam chegar aqui e estão tentando vir de qualquer forma. Isso não se aplica para quem já está na Irlanda, é estudante aqui, já tá matriculado, diferente de quem vai vir ainda, né? Que tá querendo comprar um curso para chegar agora, assim, comprou para agora. É muito diferente. Agora não pode, para quem vai comprar. Agora, quem já tá aqui, já estuda e teve o impacto do lockdown, pode, né? Você não tem problema nenhum, você não vai ser barrado, né? Por conta disso. Você já é um residente temporário aqui, você já tem uma carteirinha de residência que é o IRP. O que não pode é você tá vindo pra cá pela primeira vez fazer o seu intercâmbio, né? Mas pra quem já tá aqui, inclusive, o governo providenciou auxílio pra intercambistas, né? Lá na primeira fase do lockdown. E esse, inclusive, é outro assunto, né? Que é o auxílio
auxílio emergencial, que o governo decidiu mais uma vez aumentar o valor das pessoas que continuam desempregadas por conta do lockdown. Interessante porque eles iam encerrar agora em setembro, né? As novas inscrições de quem ficasse desempregado, e eles acabaram estendendo até o fim do ano, justamente porque eles sabiam que ia entrar no novo lockdown, muitas pessoas iriam perder o emprego, então eles já fizeram essa mudança. E outra mudança que eles fizeram foi que quem já tinha baixado de 350 euros por semana para 300 euros, e eles voltaram atrás com o teto novamente sendo 350, quer dizer, quem ganhava até 400 euros por semana antes da pandemia, está ganhando agora 350 por semana no auxílio emergencial. É claro que a expectativa é que até abril volte a diminuir, dependendo de como vai ser o restante do ano agora e o começo do ano que vem. Mas é legal que eles tiveram essa visão de que muitas pessoas perderiam o emprego, obviamente, com o nível 5. Precisavam estender isso até o fim do ano, justamente porque se as pessoas não pudessem se cadastrar até setembro, ia ficar muita gente desempregada e sem auxílio nenhum. E o governo sabe que ele precisa fazer isso, não é só uma ajuda, mas é para manter a economia funcionando, porque as pessoas precisam ter dinheiro no bolso para essa economia funcionar. O governo já falou que também nada de graça, que isso vai cair de alguma forma no imposto das pessoas no futuro, mas ele está conseguindo manter a economia a partir desse auxílio emergencial para as pessoas. E como a Má disse, muita gente está sobrevivendo realmente com isso, com esse auxílio, de outra forma não teria como. E infelizmente tem quem abusar do sistema, não estou falando brasileiro, mas de nacionalidades distintas aí, mas que a gente tá tentando fazer um negócio para sustentar, né? E é o que o Bin falou. A gente, se eu não me engano, já aconteceu isso já. Eu não sei o percentual, mas quem tem emprego já full time, eu não sei se é por valor de salário, banda salarial, tá tendo um desconto maior percentual aí durante esse período. Eu não sei se já aconteceu ou se era uma proposta. Mas esse desconto é para você sustentar os outros, né? Então, assim, quem tá empregado tá pagando o desempregado indiretamente, né? Não isso, mas o governo tá tentando tirar fundos de algum lugar, porque a economia tá parada, o ciclo tá muito baixo, né? E a gente precisa ser consciente disso, né? Só que é um bem coletivo esse, então a gente tem que estar consciente disso. Gente, Rubinho, Du, obrigada por vocês terem participado do vídeo, discutindo um pouquinho, né, sobre toda essa situação. Se você estiver vendo esse vídeo aí e quiser deixar nos comentários dúvidas, perguntas, coisas que vocês gostariam que a gente falasse mais sobre, ou discutisse aqui a respeito do corona, da pandemia, do lockdown aqui na Irlanda, enfim, deixa aí nos comentários que a gente grava uma parte 2 desse vídeo respondendo as perguntas de vocês. E obrigada mais uma vez, então, vocês dois. A gente se vê no próximo vídeo.